Jesus chegou até aqui, veio, né, nos atendeu, e eu estou muito feliz de nessa noite estar aqui com ele aqui, no Missionário A. Deus abençoe a sua vida, meu filho. Amém. Muito obrigado pela presença sua aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, pastor Alessio. Também queria desejar uma boa noite a todos que estão aí na live, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, cidade maravilhosa. A terra que tem um sol para cada um. Até aqui o Senhor nos ajudou. É benesse. Amém? Amém. Então, Flotone é bom ou não é? Flotone é uma cidade ótima, mas eu mesmo não quero pisar o pé lá não. Prefiro ficar por aqui mesmo, que aqui é melhor. Maria Rodrigues, quem é o Arley? Pai do Senhor Jesus, meu nome é Arley Barreto Rodrigues, nascido na data de 1990, 8 de maio, filho de Luzeni Rodrigues, amém? Morava ali na cidade de Teoflotone, amém? Minha infância foi uma infância ali, fui nascido na comunidade, né, ali no Veneta, no Morro do Eucalipto, uma infância muito carente, né, numa comunidade muito carente. Fui criado ali pela minha avó, né, mas a minha mãe era próxima. Acho que minha mãe era uma mulher assim. Vó materna. Vó materna, né, vivia mais assim nas ruas, curtindo, saía muito para a rua, então nós ficava muito, né, eu ficava muito com a minha avó. Então fui criado ali mais pela minha avó. Uma infância muito difícil, né, no meio de uma comunidade, onde tem muitas coisas erradas, mas também tem coisas boas. Ia só de vez em quando na escola, não ia muitas vezes, matava a aula, pulava muito o muro da escola, aprontava na escola demais. O estudo não queria nada com nada. E a infância, muitas das vezes, sim, a família tem uma pessoa que é cristã. Tem uma pessoa que vai à igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, mas a pessoa vai à igreja, entendeu? E sempre assim, ele puxa essas crianças para a igreja, né? Eu lembro da minha infância, minha mãe levando nós para a igreja, e a gente indo ali para a igreja do Nazareno, lá no bairro Bernardo Monteiro, e o Arley era como? Na família de futebol não tinha envolvimento com nada, e tudo, era só futebol mesmo, e tudo, ou lá no futebol você já conheceu alguma coisa, entendeu? Já começou a te levar para outros caminhos, ou era dentro da comunidade que você tinha essa visão. Quando você saiu do futebol, lá não tinha esse pensamento, não tinha essa visão e tudo, como é que era? Não, na época do futebol, né, no meio do futebol mesmo, era só futebol. Né, eu poderia ter insistido, eu poderia ter continuado, e eu vi que o futebol não iria dar certo. Aí eu comecei a andar com alguns meninos, né, que já envolvia com drogas, já bebia, então eu comecei a andar nesse meio, né, eu com 13 anos de idade eu já era usuário de cocaína, né, com os 13 anos de idade, mas eu primeiro comecei usando droga, eu não traficava, né, aí depois eu andando com um rapaz lá na época, que já era traficante, aí ele virou para mim e falou: seu cara, você fica andando comigo, né, e o negócio é o seguinte, vou colocar você aqui para você guardar uma droga para mim, você vai começar a ganhar um dinheiro. Eu tive aquela decisão, eu nem pensei em trabalhar, eu falei: eu quero viver no mundo. Parece que essa falsa liberdade, né, lá? Essa falsa liberdade, poxa, eu entrar aqui, eu vou ter condições de sair, vou ter condições de fazer, vou ter condições de ir, né? E na verdade o inimigo ele implanta isso, porque é terrível, né? A prisão fica terrível. Nós estamos aqui com o missionário Arley, né, trocando uma ideia, um papo cabeça, né? Você que está nos acompanhando aí pelo Instagram aí, ao vivo, né? Não deixe de mandar a sua pergunta, já tem chegado algumas perguntas aqui, mas nós vamos dar uma esticada aqui com o missionário primeiro, e depois nós vamos também trazer essas perguntas aqui que estão chegando aqui para o missionário aqui, para responder para nós aqui. Nós estamos na adolescência, entrada no mundo do crime, tráfico das drogas, né? O missionário acaba de falar conosco sobre essa entrada dele, esse desejo de liberdade, dessa falsa liberdade, né, que o inimigo ele apresenta para nós. Continuando aqui o seu relato aqui, a história está ficando gostosa, está ficando maravilhosa, pensa pura, não pode, não sai daí não, meu irmão. Fica aí de olho no negócio aqui. Arma, já andava armado, mesmo que seja para proteção, né? Porque parece que inicia assim, né? Se coloca a arma, porque eu tenho que me defender. Sim, eu tenho que me proteger. Aí o Arley já era um Arley, já andava armado, um Arley já vendia
O Arley já andava, era desse naipe aí já? Sim, se era andar necessariamente armado, não. Porque não tinha precisão nessa época de andar armado. Sim. Mas eu já ficava com arma. Mas não necessitava de andar com ela. Né? Porque nessa época aí ninguém tinha problema com ninguém. Como o domínio também era seus, né? Como não tinha inimigo, isso, não tinha inimigo, não tinha problema. Então assim, 15, 16, 17, ou 17 já não estava mais no Teoflotone. Porque assim, parece que o cara ele quer crescer mais, né? Ele quer expandir, ele quer crescer e tal. Sim, aí eu já estava, né, mais aprofundado. Eu me recordo que, se eu não me engano, eu fiquei em Teoflotone por volta de 18 para 19 anos. Né? Aí eu já estava envolvido, já estava bem conhecido no meio policial. Né? Muitas das vezes, até quando a polícia me abordava de menor, eles falavam: "Tô doido que você fica de maior para não te prender o seu logo". Eu não ia morrer naquele dia. Eu ia na igreja só para isso, mas eu não ia para a igreja querendo uma mudança de vida. E nesse dia, né, eu estava de costas, né, com um beco. Ele subiu o beco armado, com a submetralhadora na mão. E algo soprou sobre o meu ouvido, mandando eu olhar para trás. E quando eu olhei para trás, era ele. E ele falou para mim: "Não corre, mas é uma oportunidade, né? Se você puder me reconhecer agora, eu poder pedir perdão para ele". Né? Eu queria também ter essa oportunidade. E nessa oportunidade ele, né, disparou a metralhadora sobre mim. Mas graças a Deus, na época, eu não tomei nenhum tiro. Aí o Arley então virou figurinha carimbada de Teoflotone, né? Melhor vazar fora daqui do que eu ficar aqui e acabar morrendo na mão ou de inimigo, ou de polícia, o que for. Aí o Arley agora então vai partir para Belo Horizonte. Quando eu saí de Teoflotone, minha filha tinha acabado de fazer um ano, tinha esposa. No meio desse, então no meio dessa história, A gente, no meio do crime, a gente costuma falar que a gente não casa, né? Que morar junto e ajuntar já é casado. Que a gente tem no nosso pensamento: para que cerimônia? O importante é o amor. Né? Mas hoje, né, a gente, na presença de Deus, a gente vê que não é só isso. Então eu conheci minha esposa. Minha esposa eu conheci na adolescência. Né? Quando eu conheci minha esposa, eu tinha volta dos 16 para 17 anos. Conheci minha esposa, né, através da prima da minha esposa, né, e nessa daí, né, minha esposa me deu uma filha, né, que é a nossa filha Emily. Então, no meio disso aí tudo, eu já tinha conhecido minha esposa. O dia que eu tinha usado cocaína, era discussão na certa. Ela não gostava, ela não aceitava, né. Aí o Arley parte agora para Belo Horizonte, deixa esposa, deixa uma filha, deixa minha filha, sem poder ter contato, porque eu não podia ligar para elas, né? Porque talvez eles podiam, através da ligação que eu tinha com ela, chegar em mim e chegar no dono da favela também. Né? E o que está acontecendo? Eu falei: fui preso com a motinha e ver o que dá para fazer. E na época, um delegado carrasco falou que não tinha conversa e queria me levar lá no presídio para me impor o dedo. E eu sabia que se eu fosse lá, né, no presídio com o meu dedo, eu sabia que meu nome ia aparecer e eles iam me prender. Sim. E eu fui e falei para o advogado: falei: "Ó, me espera lá fora que eu vou fugir daqui de dentro". E o advogado falou: não faz isso não, aqui não é sua cidade, aqui é pior. Eu falei: não, eu vou fugir. E nesse dia, né, estavam me levando. Como eu mostrei muita tranquilidade, eles não me algemou nem nada, e eles me tirou da cela, né? Estavam indo me levar num presídio mais próximo, para mim, né, pra eles me reconhecer, saber quem era eu. Fugi de lá de dentro. Aí o Arley foge, continua no mundo do crime. O Arley foge, continua no mundo do crime. E nessa. Quantos anos já tinha o Arley? Aí eu já estava por volta dos 20 anos, 20 para 21. E nessa, né, fugida que eu tive, aí não tive que ficar um tempo em São Paulo. E era para mim ter saído de Sete Lagoas. Mas eu tenho para mim que eu não saí de Sete Lagoas nessa época, porque eu já entendi que os planos de Deus já estavam sendo, né, feitos sobre minha vida. Esse tempo de Belo Horizonte, de igreja, eu já tinha vindo para cá também. Não. Isso, nessa época veio só ele. Sim. Né? Mas aí ficou o pessoal lá ainda. Meu padrasto era traficante lá, minha mãe era lá,
né, usuário de droga lá também, Sim. né? E chegou ao ponto do meu padrasto ir preso lá, né? Tráfico de droga. Aí minha mãe tomou uma decisão nessa prisão, né, do meu pai de vir para Belo Horizonte. Mas aí eu já estava aqui, eu já estava implantado aqui. Então, Sete Lagoas, o Ari pensa em sair, pensa em ficar, já começa a ficar incomodado com o Não, negócio todo. Sete Lagoas ainda assim, tem pensamento. Quero subir mais. Quero subir mais, é nessa vida que eu vou ficar, é aqui que eu vou morrer, é aqui que eu vou continuar, e daqui ninguém me tira. Sim. Está nos acompanhando, está conosco aqui. Emerson, Cíntia, sua família, é minha família. Deus abençoe vocês. Um abraço, um beijo. Deus continua abençoando a vida de vocês aí poderosamente. O Ari, como foi Jesus Cristo? Onde o Ari vai trazer a palavra do Senhor e aonde ele vai poder entrar em alguns assuntos, trazer algumas coisas para nós aí também. Então deixa eu te dizer, você não vai perder nada. Se você acompanhar a live e se você vir domingo, você não perde nada. Você vai ficar por dentro aí de toda essa história de transformação, de poder e de unção de Deus sobre a vida de um jovem. Mas o Ali, Sete Lagoas, o Ali vai voltar para Belo Horizonte. Ou o Ali foi preso em Sete Lagoas para cumprir esse, vamos dizer assim, esse débito que você tinha da justiça. Não, aí Sete Lagoas, fui investigado, né? E com a inteligência de Belo Horizonte, né? Com o cárcere, que eu vou poder livrar ele dessa morte. É só no cárcere que eu vou começar a trabalhar na vida. E nessa época, um rapaz, né? Nessa época, aí o dono da favela, que era o dono da nossa facção, já estava preso. Ficou esse rapaz de frente e eu, né? Ajudante desse rapaz. E a história foi que foi tentar matar um rapaz, estava do lado desse rapaz, né?